Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu queria começar agradecendo a Andréia por essa oportunidade de dar mais um passo na doutrina. O tema que ela me sugeriu foi o bem e o mal. Eu queria agradecer também a Claudinha por ter me trazido aqui para o GECAD, que é um lugar que eu fui tão bem acolhido quanto o velho Centro Ivon Costa que eu comecei ainda criança. Em 1954, o escritor inglês... Peraí, liga, Alexandre. Acho que não está ligado. O escritor inglês William Golding lançou um livro chamado O Senhor das Moscas. Esse livro, que teve pequena repercussão, vendeu cerca de 3 mil exemplares só, foi ganhando importância ao longo dos anos, até que em 1983 ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Literatura. Nesse livro, Golding narra toda a sua decepção com o ser humano e a impossibilidade de se autogerir sem lei e sem coerção. Na história, um grupo de estudantes secundaristas inglês, vocês imaginam a rigidez que devia ser naquela época, uma escola inglesa, eles voltam de uma excursão de avião, e o avião é abatido, o mundo estava em guerra naquele momento, e por uma funesta coincidência, todos os símbolos de autoridade, que seriam os professores e os tripulantes, morrem na queda do avião. As crianças estavam entregues à própria sorte. O avião cai no mar e eles se reúnem numa ilha deserta, mas uma ilha paradisíaca, com muita água potável, muita fruta, animais. E ao se reunirem, eles resolvem eleger um líder e distribuir as tarefas para que a vida fosse viável. A tarefa mais importante era do caçador, aquele que proveria o grupo de carne e de proteína. E o garoto que foi eleito caçador foi um sucesso. Logo nos primeiros dias ele mata um porco selvagem, dali a poucos dias mata outro, e ele virou uma celebridade. E aí ele começou a almejar a liderança do grupo. Isso gerou uma disputa, uma briga, uma guerra, e como toda guerra, acabou em morte. As crianças são resgatadas pelo exército inglês, mas ficou aquele terrível sabor de fracasso, da incapacidade de se autogerirem sem luta, sem guerra de poder. Mas não era só Golding que tinha essa visão do ser humano perverso de nascença. A maldade inerente ao ser humano também era a opinião de Thomas Hobbes, um filósofo inglês, que eternizou uma frase do dramaturgo romano Platos, de que o homem é o lobo do homem. Nós somos o nosso pior inimigo. Mas toda unanimidade é burra. E existem até hoje, os partidários da opinião oposta, de que o homem é bom. E o primeiro defensor, ou dos mais famosos, é Rousseau, que dizia que o homem nasce bom e feliz, mas a sociedade o corrompe, torna-o miserável. E aí não é a sociedade como pessoas individuais. Não, é o sistema social que cria no homem necessidades que, para satisfazê-las, ele acaba se corrompendo. Santo Agostinho já tinha uma visão diferente, uma visão mais espiritualista. Ele falava que um ser criado à imagem e semelhança do Criador não podia ser mau. Mas o que acontece? O homem não é só bom ou mau. O homem é bom e mau.
E Jung, o psiquiatra suíço, tem uma teoria muito interessante da luz e da sombra. Ele fala que todos nós temos um lado sombra, mesmo que não o vejamos, mesmo que não o reconheçamos. Ao estar olhando para frente, nós não a vemos porque ela está nas nossas costas. Assim como, quando estamos olhando para uma fonte de luz, ela está às nossas costas, mas ela existe. Assim como, se eliminarmos a luz, ela continua existindo, mas nós não a vemos. E ele fala que não há um despertar de consciência sem dor. O ser humano luta o máximo que ele pode para não se enfrentar, para não enfrentar a própria alma. Mas que a iluminação só vem quando a gente ilumina esse lado sombra, ou pelo menos o reconhece. O mal, ele foi sendo glamourizado com o tempo. Outrora, no primeiro capítulo de uma novela, todos nós sabíamos quem era o mocinho e quem era o vilão. O mocinho tinha cara de mocinho, vestia-se como mocinho e se comportava como mocinho. O vilão entrava na cena, você sabia que ele era o vilão. Ele tinha cara de vilão, comportamento de vilão. Todos nós sabíamos quem ia perder no final. Não sabemos como nem quando. Mas isso mudou. Hoje em dia você vê artistas dando entrevistas e almejando o papel de vilão. O papel de vilão hoje é muito mais complexo, mais rico, mais marcante. Hoje ser mal dá ibope, dá dinheiro, dá fama. E eu, por exemplo, eu parei de assistir novela nos tempos de Mandala, sei lá. Mas eu sei quem era a Carminha. Eu sei quem é o Félix. Eu sei quem é a Nazaré. São vilões extremamente marcantes, de novelas que eu não sei quais são. E muito menos eu sei quem eram os galãs dessa novela. Eles foram absolutamente insignificantes. Nazaré, Carminha e Félix, hoje tem páginas com o nome deles no Facebook, com milhares de seguidores. E os galãs desapareceram. Mas não é só no Brasil que tem isso, não. O desenho animado mais longevo da história, Os Simpsons, tem como personagem principal o insuportável Bart. Um péssimo aluno, um moleque que só cria problema, mas é o mais popular do desenho. A irmã dele, que é a boazinha, é uma chata de galocha. Ninguém gosta dela. Mas por que o mal tem todo esse apelo? Talvez porque muitos de nós tenhamos uma vontade secreta de não cumprir as leis, de ir contra as regras, ainda que sejam as leis divinas. Como a gente não tem lá muita coragem, a gente acaba vendo na televisão, né, e curtindo o mal à distância. O orador Raul Teixeira, um dia, dando uma entrevista, perguntaram, né, por que o mal estava aumentando. E ele falou, não, o mal não está aumentando. O mal tem mais publicidade. O bem não vem de jornal. Mas o mal, ele muda. O mal ele pode ser cultural, ele pode ser temporal. No Brasil, aborto é crime punível com pena de prisão. Embora, né, isso não impeça que façam milhares, existe outro problema. Nos Estados Unidos, não. Em 1973, a Suprema Corte legalizou o aborto em todos os Estados Unidos. Então, quem nasceu
pós-1973. Não tem nem essa discussão mais. Aborto é uma intervenção cirúrgica como amígdala, coração, apendicite. Não faz parte mais da discussão deles se o aborto é legal ou não, se o aborto é correto ou não. No Brasil houve um tempo em que o marido traído podia matar a esposa em defesa da própria honra. E nós não estamos falando do Brasil Império nem do Brasil Colônia. Eu me lembro, eu não sou tão velho assim, do julgamento do Dock Street. Foi um julgamento muito famoso. Dock Street matou sua companheira, Ângela Diniz, na casa dele, na Praia dos Ossos, em Búzios. E, na época, ele contratou como advogado de defesa o Dr. Evandro Lins e Silva, um advogado brilhante, um dos grandes advogados do Brasil. Em todo crime passional, o advogado de defesa denegria a vítima como forma de limpar a barra do assassino. O Dr. Evandro Lins e Silva não foi diferente. Mas ele foi tão brilhante, que ele convenceu os jurados. E Dock Street foi absolvido. Mas o Brasil tinha mudado. A imprensa se insurgiu contra a sentença. Os movimentos feministas protestaram e Dock Street foi condenado em segunda instância e cumpriu sua pena, saiu há uns 8 a 10 anos atrás. Mas o caso do Dock Street foi um caso famoso. Quantos milhares de maridos foram absolvidos, saíram impunes após lavar a honra com o sangue da esposa? Não era crime. O mal pode se travestir de bem. O mal pode agir sob o manto daquele que só é bem, que é Deus. Em meados da década de 90, a Folha de São Paulo lançou um caderno especial chamado Em Nome de Deus. Nesse caderno, ela listava todos os conflitos armados existentes no mundo naquele momento. E todos, sem exceção, tinham um cunho religioso. Na época, foi aquela guerra que esquartejou a Venezuela nos 6 ou 8 países. E todos ali, a base daquelas disputas eram religiosas, porque, se não me falha a memória, a Iugoslávia teve um tempo que foi dominada pelo Império Otomano e um percentual grande de pessoas se converteu ao islamismo. E aqueles que não se converteram, quando acabou o Império Otomano, eles passaram a tratar os que se converteram como traidores. E isso, a coisa vem de gerações, e isso é insolúvel. O meu Deus é melhor do que o seu, então não tem como você apaziguar um negócio desse. Então, desde as guerras dos Balcãs até a Guerra Civil Irlandesa, entre católicos e protestantes, passando pela eterna disputa no Oriente Médio, todas as guerras existentes naquele momento eram em nome de Deus. Mata-se em nome de Deus há milênios. E o Livro dos Espíritos é muito claro. Quem mata em nome de Deus jamais esteve tão longe dele. Mas, se estamos falando até agora de grandes crimes, né, de crimes contra a vida, tem o nosso mal de cada dia. Aquele mal que aparentemente é inocente, né? Uma fofoquinha, uma maledicência, uma injúriazinha, né? A discriminação, a perseguição, o assédio moral e sexual, o pré-julgamento. Como é grave o pré-julgamento?
pré-julgamento pode ter consequências terríveis. Em 1994, uma mãe brincando com seu filhinho de 4 anos ficou chocada com insinuações de cunho sexual que ele falou. Essa mãe, apavorada, apertou o garoto até que ele contasse onde ele tinha aprendido aquilo. Ele aprendeu na escolinha infantil que ele estudava, no bairro da Aclimação. Essa mãe, indignada, ligou para outras mães, que tomaram a mesma atitude, qual foi apertar as crianças até que elas contassem coisas escabrosas que aconteciam naquela escolinha. As mães se reuniram, fizeram um BO na delegacia, a polícia acolheu aquela denúncia e um delegado falastrão, segundo reportagens que tinham na época, ele devia um favor a repórteres, ele contou para a imprensa o que estava acontecendo. E uma imprensa completamente despreparada criou um linchamento moral, destruiu a vida dos donos da escola base. A cobertura foi algo impensável. Os prédios em que eles tinham construído com enorme esforço foi apedrejado pela população. Aqui está a casa do cara, né? Aqui mora o Maurício, estuprador de criancinhas. O jornal estampou lá, como era motel na escolinha do sexo. Até que um dia, o jornalista Luiz Nassif, já tinha uns 30 dias de cobertura, num editorial no jornal da Band, se indignou com aquela cobertura absurda, que até aquele dia não tinha ouvido os acusados. Os acusados foram linchados sem direito de defesa. A partir dali, a cobertura começou a mudar. Os acusados foram ouvidos e começaram a surgir a grande fragilidade daquelas acusações e as primeiras mostras da inocência dos acusados. Inclusive o laudo, que atestava o molestamento sexual, veio à tona que o molestamento era uma das possibilidades, sendo várias outras, como assadura e outras coisas que tão comuns em criança. Uma senhora, indignada com o que o filho estava aprendendo, pré-julgou os donos da escola e destruiu a vida deles. 20 anos depois, uma das donas morreu de câncer, a outra engordou 60 quilos e está em depressão profunda. 2 dos donos estão com síndrome do pânico e não saem de casa. Tudo porque alguém extrapolou o seu direito de indignação e pré-julgou. A gente precisa aprender a calar. A gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro. A gente precisa aprender que uma fofoca, uma maledicência, um pré-julgamento não é um mal menor. Não existe mal menor. Existe o mal, assim como existe o bem. No Livro dos Espíritos, na questão 630, os Espíritos são muito claros. O bem é tudo aquilo em conformidade com as leis divinas. O mal é tudo aquilo que dela se afasta. E aí, se Deus criou o homem e Deus criou as leis divinas, por que ele permite a existência do mal? E os Espíritos, novamente, são muito claros. Não há permissão do mal. Nós somos criados simples e ignorantes. Quanto mais ignorantes, mais primitivas e animalescas são as nossas reações. À medida que vamos evoluindo,
Nós vamos exercendo o nosso livre-arbítrio. Vamos tomando as nossas escolhas. E aí sim, nós podemos alongar o nosso caminho, o nosso percurso evolutivo, ou podemos abreviá-lo. Cabe a nós. E é interessante que eles dizem que se não existissem montanhas, nós não saberíamos o que é subir e descer. E nem saberíamos o que é a dureza se não fossem os rochedos. É muito claro e muito didático. Mas o mal, ele está aí para não ser exercido. Está aí para que a gente o evite. Mas é difícil. É muito difícil. Deus, assim como o Espiritismo, nada proíbe. Todas as portas estão abertas. Todos os caminhos nos são facultados. Nos cabe escolher. Mas como escolher? Como saber o que é o errado e o que é o certo? E aí Jesus, na sua pouca sabedoria, né, se te faz mal, meu amigo, não serve para o outro. Não faça aos outros o que não serve para você. Se te machuca, machucará o outro. Então, para que seguir esse caminho? E a beleza da justiça é essa. Ela não é igual para todos. Você será cobrado à medida do seu conhecimento. E aí eu me lembro muito do Centro Espírita Ivon Costa, da minha infância, que não era essa beleza que está aí hoje. Era uma casinha bem mais modesta, né, amor? E a minha professora de pré-mocidade, a Cainara, falou isso aí. Os espíritas serão cobrados a mais por termos conhecimento. Aquilo me arrasou. Aquilo acabou comigo. Eu, criança, eu falei, porra, mas eu achei que por ser espírita eu teria um bônus e não um ônus. E eu me lembro que eu passei muito tempo tentando esquecer o espiritismo. Porque não adiantava desistir. Eu já conhecia, então simplesmente me declarar não espírita não ia mudar. Eu tinha que esquecer, mas não consegui. Quando cheguei na mocidade, você começa a aprofundar na doutrina e tal, você começa a entender, né, o tamanho da justiça desse preceito. E aí, a grande diferença da doutrina espírita para todas as outras, a responsabilidade é nossa. Eu acho que esse salão não tem 2.000 pessoas por causa disso. Evolução é carreira solo. Ninguém evolui para você. E aí eu gosto muito dessa frase de Guimarães Rosa: cada um rema sozinho uma canoa que navega um rio diferente, mesmo parecendo que está pertinho. Ou seja, não adianta eu ser filho da minha mãe se eu não fizer a minha parte. Ela não vai me ajudar em absolutamente nada. A evolução depende de mim. E as pessoas não querem essa responsabilidade. O melhor que tem é terceirizar. Né? Deus proíbe, Deus faz, o santo tal é que resolve, e eu vou na água. E eu achei isso aqui na internet, não sei nem quem que é o autor, mas eu achei isso muito bonito. Francisco de Assis era luz e sombra e escolheu a luz. Hitler era luz e sombra e escolheu a sombra. Francisco trazia em si a semente de Hitler, mas optou por ser Francisco. Hitler trazia a semente de Francisco e escolheu ser Hitler. São as escolhas que fazem a nossa vida. Escolher é fundamental. E aí,
Na hora que estamos diante das escolhas, é que nós temos que nos conhecer o bastante para se enfrentar, para ir contra aquele momento que você está vivendo, para poder impedir determinadas atitudes. Quantas vezes nós nos esquecemos de que essa encarnação é só um capítulo na nossa biografia espiritual. A gente reclama de injustiças. A gente esquece da infinita justiça contida nas vidas sucessivas. Isso é muito legal. E aí, ao nos esquecermos, a gente vai acrescentando capítulos nesse livro. Muitas vezes, por assumirmos atitudes impensadas, por falarmos o que não deveríamos, por portarmos aquilo que não deveríamos. Eu sempre fui um camarada de superlativos. Sempre tive uma pessoa muito intensa. E isso, desde sempre, me deu muito medo. Eu sempre tive muito receio das minhas reações. Por causa disso, eu nunca bebi. Eu sempre tive medo das consequências da bebida na minha vida. E nunca tive uma arma, jamais portei uma arma de qualquer espécie. Quando eu era adolescente, eu tinha um conhecido. No final de semana ele foi para um baile na roça. Isso era muito comum naquela época, não tinha nada para fazer. A gente ia para uns bailinhos, nas cidadezinhas pequenas e tal. E ele foi lá, e chegou lá, se meteu com uma menina que tinha um namorado. E o namorado, indignado, reuniu um grupinho para dar uma surra no rapaz. A hora que ele viu que a situação estava preta, ele deu no pé. Correu, o pai tinha emprestado um Fiat 147, ele entrou no Fiat. Quando ele entrou no carro, ele se lembrou que o pai sempre tinha um revólver ali dentro. Os garotos chegando em cima dele, ele passou a mão no revólver e atirou. Ele matou um garoto na hora. Ele destruiu a vida do garoto. Destruiu a vida da família do garoto. A vida dele e a da família dele. Para não ser preso, ele desapareceu. Foi embora, ninguém soube para onde. E ficou desaparecido até que o crime prescrevesse 20 anos depois, sei lá. Um minuto de medo, um segundo de medo, de pressão. E ele pode ter posto a perder todo um projeto reencarnatório. Por isso, eu optei por jamais ter uma arma de qualquer espécie. O medo, meu amigo, você dá no pé. É feio? Pode até ser, mas não te compromete depois da morte. E o mal, ele nos assedia todo dia. Você liga a televisão, você está na rua, mas o bem é muito mais numeroso. E o bem, a gente cruza com ele na rua todo dia e nem percebe. Quanta gente dá de comer a quem tem fome e ninguém fica sabendo. Quanta gente abriga amigos e parentes que perderam tudo e ninguém sabe. Quanta gente sai aí de noite alimentando e agasalhando quem mora nas ruas e ninguém fica sabendo. Quanta gente recolhe animais perdidos em sofrimento sem publicidade. Quanta gente cuida dos filhos do vizinho, dos anciãos dos vizinhos.
Quanta gente visita presídio, visita hospital, asilo, e dá o que tem de mais caro, que é amor, carinho, atenção. Agora, na África, tem, sei lá, dezenas, centenas de médicos doando os seus conhecimentos para gente que não tem nada, gente que não tem a saúde básica. A vida nas comunidades mais pobres só é possível pela solidariedade dos seus moradores. Vocês imaginam o que deve ser você trabalhar a semana inteira? Em geral, o trabalho desse pessoal é pesado. E aí, domingo de manhãzinha, o caboclo acorda e vai bater a laje na casa do vizinho, sem nenhuma remuneração. Um sujeito que quase nada tem, divide aquilo com quem não tem nada. E um dia, Divaldo Franco disse: nem todos seremos Madre Teresa de Calcutá, mas todos nós podemos trabalhar pela nossa autoiluminação. E isso é muito sério, porque ao mudar o meu comportamento, eu posso servir de exemplo e inspiração para minha esposa, os meus filhos, os meus amigos. E quando eu mudo, as pessoas com quem eu me relaciono mudam comigo. É uma atitude reflexa. Se eu melhoro, você melhora. E aquele velho símbolo, né, da pedra jogada na água, que vai fazendo círculos até atingir a margem. É assim que funciona. Se não podemos mudar a humanidade, mudemos a nós mesmos. É o mínimo que a gente pode fazer. E você precisa do autoconhecimento para represar aqueles momentos mais pesados da sua vida. Mas o autoconhecimento não é autopiedade. Não é você ficar, ai meu Deus, como eu fui malvadão. Não. É você conhecer a reação que você pode ter sob pressão. A reação que você pode ter em cada momento da vida, para que você consiga impedir que essa reação aconteça, se ela não for positiva. Jesus nos ensinou que o reino dos céus está dentro da gente. Um dia eu vi uma palestra do Raul, que ele fala: depois de morto você não vai para lugar nenhum. Nem para o céu, nem para o inferno. O céu está aqui dentro. Então, tratemos de construí-lo diariamente, para que levemos conosco, na nossa alma, na hora do desencarne. E, por consequência, nós escavamos o nosso inferno interior. As nossas atitudes, os nossos comportamentos são os responsáveis por levarmos o inferno, que muitas vezes pode levar várias encarnações para nos livrarmos dele. Até que nos arrependamos de verdade, mudemos nossos padrões vibratórios e mudemos as nossas atitudes. E aí a gente retorna àquela moça que nasceu pós-1973 nos Estados Unidos. E os espíritos são muito claros. Há crime sempre que transgredis as leis de Deus. Não importa se o país que você nasceu ou que você praticou é legal ou não. Ao provocar um aborto, impedimos que uma
um espírito cumpra uma missão, uma expiação naquele corpo que vinha se formando. Assim como o homicídio, também você interrompe uma missão ou uma expiação que aquela pessoa vinha cumprindo. E se nós estamos falando das leis divinas, em primeiro lugar a gente tem que admitir a absoluta perfeição e imparcialidade dessas leis. E que no grande livro, né, de contabilidade celestial vão ter lugar para débitos e créditos, juros e descontos, né, agravantes e atenuantes. E aí reside a nossa grande esperança, que esse balanço final não seja favorável. Que a soma de nossos acertos supere os momentos de fraqueza e descaminhos. Que nossa luz interior tenha descortinado recantos sombrios e impensáveis de nossa alma imortal. Que os dias derradeiros nos encontrem com a consciência tranquila de quem lutou o bom combate. Que as cicatrizes de nossos corações tenham o lenitivo verdadeiro, que é o do amor do Cristo. Que o desencarne seja a porta de entrada e não a de saída para a vida verdadeira. Que o nosso maior juiz, que é o juiz das nossas consciências, nos dê um veredito leve e sereno de quem cumpriu com amor, coragem e resignação a missão a que se propôs. O vídeo que vem a seguir é conhecido, mas a música é muito bonita, a letra é muito bonita, e eu acho que, se ele funcionar, eu acho que vale a pena. Deu. É que eu tenho cheio. Senta aqui, André. O arquivo estava aí? Ah. QuickTime não disponível. E assim, não sei. O que? Eu testei? Canta pra gente. Sim, ainda mais em inglês. A Marina ajuda. A Marina ajuda. Só gostar. E é bom. Eu subi um Deus. Testei 3 ou 4 vezes no meu computador funcionando. Porque o arquivo está no teu computador. O arquivo da música. Tem que trazer um arquivo da música. Bom. Na verdade, era um vídeo do Médicos Sem Fronteiras, com aquela música. Não. Tá, Tem que ser essa, sim. acho que não. Não, mas já está no pendrive, Tá tá? no pendrive, a gente está Já tá? no pendrive. Não está separado, ele está dentro do PowerPoint. Ah, não separou. É. Mas era um vídeo do Médicos Sem Fronteiras, com aquela música, acho que é do Rain, né? Do Aguente Firme. E é uma música muito bonita, né? Que ele fala: quando os seus dias são longos, quando a sua noite é solitária, não desista, persista. E era um fechamento legal, mas infelizmente
ficou para a próxima. Gente, muito obrigado. Valeu, meu.